Quantas vezes na sua vida você já fez uma promessa de ano novo e que você não cumpriu? Você veio com aquela ideia todo empolgado, com aquele desejo de fazer acontecer e de repente você entra na rotina e nada daquele sonho ou daquele projeto de fato acontece. Você consegue lembrar quando que isso aconteceu? Foi no mês de fevereiro, março, ou de repente você se percebeu em julho, meio do ano, você falou: "Nossa, já estamos no meio do ano e eu não fiz nada do que eu queria". E se isso já aconteceu e você carregou alguma culpa, alguma frustração, não se preocupa, porque isso não é exclusivo seu. Provavelmente você já percebeu que várias pessoas ao seu entorno também já passaram por isso, mas eu queria falar que esse fenômeno, ele já foi objeto de estudo nos Estados Unidos. E tem inclusive um nome específico para essa data que as pessoas saem do seu projeto e do seu sonho criado no início do ano. E o nome dessa data é Quitter's Day, que a tradução significa o dia da desistência. E você sabe em qual data cai esse Quitter's Day? Você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa, porque essa data, ela cai na segunda sexta-feira de janeiro. A gente está falando de basicamente 15 dias depois que as pessoas pularam ali as ondinhas e falaram: "Esse ano eu vou fazer acontecer". E você quer algo mais alarmante? 80% das pessoas desistem dos seus sonhos até a segunda semana de fevereiro. Você quer tangibilizar ainda mais o que isso significa? Isso significa que a cada 10 pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, apenas 2 delas vão realizar em algum grau o seu sonho, o seu projeto. 8 dessas 10 pessoas, até o carnaval desse ano de 2026, no meio de fevereiro, já vão ter desistido dos seus sonhos e dos seus projetos. Então, se você quer entender mais por que esse fenômeno acontece com você e com outras pessoas, e como que você pode evitar que isso aconteça, e mais alguns hacks de IA para tirar a pressão e deixar esse processo mais fácil para você, já dá o like aqui nesse vídeo, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo isso agora. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Procópio, sou seu professor de IA e eu ensino pessoas a tirarem sonhos e projetos do papel usando inteligência artificial, mesmo se elas tiverem arrepio de tecnologia. Então, se você é uma pessoa iniciante em IA ou aquela pessoa que não tem afinidade com tecnologia, você está no lugar certo. Todos os meus conteúdos são direcionados para você tirar sonhos, projetos, sejam profissionais ou pessoais do papel com essa tecnologia super inovadora que está aqui para facilitar a nossa vida. Então, hoje, especificamente nesse vídeo, nós vamos falar desse fenômeno que foi profundamente estudado, que explica, cara, por que que as pessoas desistem tão rápido dos sonhos delas. Já na segunda sexta-feira do ano, a maioria das pessoas já abandona os seus projetos e sonhos, e na segunda semana de fevereiro, 80% já nem lembra do que colocou naquela lista de início de ano. E aqui nesse vídeo eu não vou te dar hackzinho de motivação, nem vou te dar 10 dicas de como se tornar mais disciplinado, ou vou falar de mindset. Aqui nós vamos entrar em coisas práticas que pessoas comuns podem de fato aplicar e ter resultado, para que agora em 2026 você aumente sua chance de realizar o seu sonho em projeto, seja lá qual for esse sonho, esse projeto que você definiu para você. Aqui nós vamos fazer algo diferente, nós vamos falar de 3 pilares. O primeiro deles é a neurociência do fracasso. Então eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui na sua cabeça que está fazendo com que você ou essas outras pessoas, muitas dessas outras pessoas com uma grande frequência, abandone seus próprios sonhos e seus próprios projetos. Depois, o segundo pilar nosso é olhar para quem venceu isso, histórias de pessoas reais que conseguiram vencer essa biologia, essa neurociência do fracasso e chegar num resultado interessante para elas. E terceiro, eu vou te passar um protocolo muito simples e muito prático, que inclusive você vai usar a IA para te auxiliar a hackear esse seu sistema e que você consiga aumentar ao máximo as suas chances de realizar os seus sonhos e projetos ainda em 2016. Então fica aqui até o final desse vídeo, ele está quebrado, dividido nesses 3 pilares. Primeiro você vai entender o que está acontecendo dentro de você que pode te sabotar. Depois você vai entender histórias e como as pessoas fizeram para evitar que essa sabotagem, essa biologia, influenciassem elas a nível de desistir dos sonhos. E no final eu vou te passar prompts prontos para que você possa fazer um planejamento e a IA
ainda durante o vídeo, escreva e te apoie durante esse planejamento para que você fique responsável unicamente por uma execução e aumente ao máximo as suas chances de realizar o seu sonho, o seu projeto ainda em 2026. Então, antes da gente atuar no problema, vamos fazer o diagnóstico correto? Pensa que você está tentando ali ligar o seu carro. E você está batendo a chave e o carro não liga. E aí o que que você faz? Ah, você sai do carro e troca o pneu, certo? De forma alguma. Porque o problema não está no pneu. E muitas vezes quando você tenta botar mais energia em projetos que você não está conseguindo executar, você vai e faz o quê? Baixa um aplicativo que vai tentar botar pop-ups na sua agenda, falando que de tal a tal horário você vai dedicar com o seu projeto, o seu plano, e aí você chega exausto, super cansado, e mais um dia você falha em executar o seu plano. Ou você vai e compra um curso presencial, uma palestra motivacional para que você ganhe motivação para voltar, enfim, a atacar os seus planos e projetos. E de fato, isso você não está atacando a raiz do problema. A raiz do problema está aqui, no seu cérebro. E você precisa entender quais são esses mecanismos. E eu vou citar 3 mecanismos já mapeados e estudados que comprovam e correlacionam com a questão de você procrastinar em algum momento abandonar o seu sonho ou o seu projeto. Em 2002, 2 pesquisadores da Universidade de Toronto fizeram um estudo. E basicamente esse estudo, o que que ele fazia? Ele observava que as pessoas repetidamente, ano após ano, definiam as suas metas e abandonavam as suas metas. E eles deram um nome muito forte para essa síndrome, para esse fenômeno, que é a síndrome da falsa esperança. E o que que eles perceberam nesse estudo? Que no momento que você pega um papel e uma caneta e você vai escrever ali naquele papel os seus objetivos, acontece algo dentro aqui do seu cérebro, que é a liberação de dopamina. Então você sente uma sensação prazerosa, você sente um prazer em imaginar o que você vai fazer. E aquele descarrego, aquela dopamina, ela é imediata no momento que você está planejando. A mesma sensação, obviamente que talvez num grau um pouco menor, de quando você come chocolate, ou de quando você ganha muitos likes em rede social. É uma recompensa imediata, são coisas que viciam. E aí olha que interessante, que no momento que você está planejando, imediatamente você ganha esse descarrego de dopamina. Porém, logo após que acontece esse descarrego de dopamina e você começa a executar, você não tem a mesma recompensa. Ou seja, você executar e manter o foco no seu projeto não te dá o mesmo prazer que dá para quando você imagina o seu projeto. E aí isso entra num ciclo da falsa esperança. Você entra no começo do ano, você fica viciado em imaginar os seus planos, você planeja, desenha, 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 e aí na hora que você começa a executar, você já não sente tanto prazer, já não sente aquela dopamina, você abandona o seu sonho. Mas foi prazeroso você fazer aquele planejamento. Então você volta, pega uma nova folha e refaz o planejamento. Fica empolgado, vem a rotina e você se desfaz, se distancia do seu planejamento, do seu sonho, do seu projeto, mais uma vez. Você conseguiu perceber aqui o quão maléfico é esse processo? Você fica viciado em reiniciar ciclos sem nunca executar eles. Você não dá o passo à frente. O seu vício é imaginar, sentir satisfação em imaginar, começar a executar, não ter prazer na execução, sentir uma culpa de não estar executando o seu sonho, abandonar o sonho, sentir um alívio temporário de ter abandonado o sonho, sentir uma culpa maior de não ter executado o sonho e volta lá no começo reimaginando o novo sonho. E você fica num loop infinito de esperança. Então, entenda que esse mecanismo é presente em você e em todas as pessoas. E quando você for planejar, entenda que isso pode estar atuando em você. Sempre tente fazer agora conscientemente um planejamento que quando você for reiniciá-lo, você percebe: opa, essa síndrome da falsa esperança está atuando em mim? Que agora, você que está até aqui, ganhou consciência desse mecanismo. E se isso já fez sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo, escreve algum comentário falando: nossa, a síndrome da falsa esperança de fato faz sentido para mim, que eu vou continuar te ensinando novos mecanismos agora. Nós vamos abordar o segundo mecanismo,
que a gente chama ele de metas selvagens, e ele foi feito pela Harvard Business School, o estudo desse mecanismo, e ele é um pouco polêmico e um pouco contraintuitivo. Olha o que ele te fala. Ele diz que as metas podem ser prejudiciais à saúde mental. Mas aqui ele não fala de ter metas. Ele fala de ter metas extremamente agressivas e mal desenhadas. Essas metas, sim, prejudicam a sua capacidade de se comprometer e de acreditar que você é capaz de realizá-las. Veja os exemplos de metas agressivas e mal desenhadas. Perder 20 quilos em 2 meses. Ficar rico esse ano. Ficar fluente no idioma que você não fala em 6 meses. Isso são metas extremamente agressivas. E quando você define esse nível de meta, acontecem algumas coisas dentro de você. Primeiro, elas geram um alto grau de ansiedade. Elas reduzem sua capacidade de cooperar com a meta, e esse é o principal malefício de uma meta muito agressiva e mal desenhada, que ela pode gerar em você comportamentos autodestrutivos. E por que isso acontece? Porque quando você define uma meta muito agressiva para você, você ativa o modo de luta ou fuga no seu cérebro. Isso gera um estresse tão grande que aumenta os níveis de cortisol e o seu cérebro tenta sabotar a sua atitude em direção a essa meta, porque isso gera um estresse muito grande e o seu corpo não acredita que suporta tamanho estresse. Você definiu uma meta e você falha. E a sua falha não foi de disciplina, foi uma falha na hora de definir uma meta que seja cabível dentro das suas capacidades de execução. E o terceiro mecanismo é o Goal Missed Self-Hit. E o que isso significa? Que você se pune quando você erra uma meta. E esse é um estudo relativamente recente, feito em 2021, em que os cientistas monitoravam a autoestima de pessoas que estavam ali definindo metas para elas mesmas ao longo dos anos, esse monitoramento. E eles descobriram que quando você não realiza uma meta, isso não tem um efeito neutro em você. Normalmente, não existe em você um mecanismo de, ah, pelo menos eu tentei, vida que segue, dei o meu máximo. Muito pelo contrário. Você começa a retroalimentar uma imagem em que você não é capaz de executar os próprios sonhos. E cada vez mais você sonha menos e você executa menos os sonhos pequenos que você já diminuiu ao longo desse caminho. É como se cada erro seu fosse uma promessa que você fala e confirma para si mesmo. Eu não sou capaz de realizar os meus sonhos. Então vamos aqui recapitular quais são os 3 mecanismos que estão aqui agindo contra a gente. O primeiro é o vício em fazer novos planejamentos, porque você tem um descarrego de dopamina toda vez que você fica imaginando as coisas que você vai fazer. O segundo mecanismo é que você vai definir, ou quando você define metas muito agressivas, o que a gente vai chamar aqui de metas tóxicas, aquelas que são mal desenhadas e estritamente agressivas. E a terceira é você perder a sua autoestima toda vez que você falha em uma meta. E você começa a acreditar que você não é capaz de executar os seus sonhos. Bom, eu queria falar que quem der o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, automaticamente esses 3 mecanismos desaparecem. Brincadeiras à parte, se você está aqui até agora, pelo menos dá o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, para eu ficar sabendo que você está gostando desse conteúdo. Eu vou continuar aqui, vamos para cima, que a gente está chegando na parte que você vira o jogo e você ganha desses mecanismos. Então agora que a gente vai começar a virar esse jogo, a primeira coisa que eu preciso é alinhar com você. De novo, lembrando, esse não é um vídeo de motivação. Eu não vou te trazer nada motivacional. Eu não vou falar para você nada de mindset. Eu não vou falar para você que a IA vai resolver tudo. Vamos começar a botar o pé no chão aqui sobre como que a IA vai te ajudar. A primeira coisa, você pode usar ela como um cientista. Agora pensa que você pode fazer esse cientista simular cenários do seu sonho. Cenários de onde você poderia ir, quais formas você pode alcançar os seus objetivos, possibilidades de arquitetura ou estruturas do seu sonho. E aí eu vou mostrar para você formas de fazer isso. Ou você pode também usar a IA como um arquiteto. Você já sabe qual caminho você quer seguir, mas as suas ideias ainda estão um pouco bagunçadas. E o arquiteto, no caso a IA, ele vai poder estruturar e montar um plano para você que você tenha uma visão do todo. E esse é um ponto super interessante de uso da IA. Mais um ponto interessante é você usar a IA como gerente, que você quer executar as coisas no dia a dia e você precisa se organizar para isso. Então,
a IA não vai fazer tudo para você. É você quem vai executar, é você quem vai fazer. E é exatamente isso que você vai começar a aprender a partir de agora. Então já começa a entrar aqui nesse momento do vídeo com esse mindset. Opa, eu já sei o que pode me sabotar, eu vou. E aí, eu falei que eu não ia falar de mindset, mas pelo menos esse você vai ter. Você vai entrar com conhecimento a mais de IA e você vai facilitar a forma de execução sua a partir de agora. E você já começou a ter consciência que você está num momento da história de oportunidade única? Pensa o seu pai, a sua mãe, os seus avós, caso buscavam conhecimento no passado, como que era? Precisavam na biblioteca, né? Ou os empreendedores do passado, que precisavam resolver as coisas dos seus negócios, quais ferramentas eles tinham? Nem internet existia, talvez, pelo menos para muitos deles, não. E hoje em dia a gente está em algo tão evoluído que a gente tem um acesso à informação e a IA, ela pode apoiar não só na busca de conhecimento, não só numa reescrita de e-mail, ela pode te ajudar a simular cenários para que você imagine possibilidades que antes nem a sua própria imaginação acessava. Você pode ter acesso a informações ou metodologias de trabalho que antigamente talvez você precisaria fazer um curso, assistir uma palestra ou ter acesso a um expert para conhecer aquela metodologia. Você pode reduzir riscos do seu trabalho, do seu projeto, dos seus sonhos, usando IA pedindo para que ela mapeie esses riscos. Comece a pensar em todos os benefícios, na sua capacidade de evolução pessoal, na sua capacidade de planejamento, na sua capacidade de execução. Eu quero que você entre aqui nesse momento, você comece a entender o quão único e importante esse momento é. Então, esse sonho, esse projeto que você tem, não importa se hoje inventaram tudo, existe muita concorrência, nunca existiu uma oportunidade tão grande de você criar novos produtos, fornecer novos serviços, executar sonhos e projetos de uma forma tão rápida, escalável e barata quanto hoje, dentro desse mundo nosso com inteligência artificial. E se você não está energético, sentindo vontade de aprender, se você está meio desacreditado, eu quero que você pense que você pode ter funcionários, sócios, oportunidades 24 horas, de forma gratuita ou muito barata usando IA. Pega o exemplo da Anne. A Anne foi uma aluna minha aqui no Trilha. Eu tenho um curso que eu ensino pessoas em 9 horas a usar as principais ferramentas de IA e tirarem os projetos e sonhos delas do papel dentro de 9 horas. A Anne, ela é uma mãe, ela é diretora de uma escola para crianças. E a Anne tinha rotina super corrida. Ela é mãe, ela precisa cuidar do lar, ela precisa fazer todo o gerenciamento da escola. Cara, se você cuidar do seu filho já é muito difícil, imagina cuidar do filho dos outros e educar o filho dos outros. Então a Anne era uma pessoa extremamente ocupada. E ela veio fazer o curso aqui do Trilha, e durante o curso a gente tem essa atividade de tirar sonhos e projetos do papel. E ela lembrou de um sonho, um projeto dela, que era basicamente um kit para ajudar crianças entre 3 a 5 anos a desenvolverem certas capacidades. Capacidade motora, capacidade de reconhecimento de padrão, algumas habilidades que são importantes para as crianças naquela faixa de idade. E a Anne, dentro do curso, um projeto que estava parado há tempos, há muitos meses, se eu não me engano, até mais de ano, ela chegou a encontrar, mapear fornecedores, desenhar todo o processo dela, desse brinquedo desenhado para crianças. Ela fez o protótipo do brinquedo e ela fez as artes em que ela divulga o brinquedo dela, tudo usando IA, tudo durante o curso. E dentro de 2 a 3 semanas ela já estava ali vendendo esse kit. Então pensa, um sonho de uma pessoa extremamente ocupada, que está ali vivendo a rotina dela, que estava engavetado, aprendeu IA e começou a tirar os sonhos e os projetos do papel. E isso dentro do meu curso, mas aqui você já pode começar a rascunhar. Dentro desse momento, dentro desse vídeo, só de você estar aqui, você já vai aprender técnicas em que vão aumentar muito as suas chances. Você vai ver as pessoas à sua volta, cada 10 pessoas, 8 desistindo, você vai ser uma das 2 pessoas que vai prosperar, que vai tirar o sonho e o projeto do papel. Então aqui agora você já conhece quais são os mecanismos que luta contra você e você já entende o benefício da IA, você já tem até a história da Anne de casos práticos. Eu vou te ensinar alguns mecanismos para você lutar contra os mecanismos que atuam contra você. Lembra que a gente falou do vício em criar novas metas, do problema de você fazer metas muito tóxicas ou do problema de você furar suas metas e perder a autoestima com isso. Eu vou ensinar aqui mecanismos que vão anular esses mecanismos que jogam contra você e a gente vai entrar nas ferramentas de IA.
Sabe esses aspiradores de pó que a gente vê no dia a dia? Ele foi inventado por uma pessoa chamada James Dyson. E a história dele é uma história de fracasso sistemático. E é curioso, imagina você ser conhecido por fracassar sistematicamente. E é o caso dele. Ele é um exemplo extremo que a gente vai entender o mecanismo dele principalmente. Nós não precisamos ser um James Dyson. Mas olha o que esse cara fez. Até ele chegar no protótipo ideal do produto dele, ele testou 5.127 vezes. É um nível de comprometimento absurdo. E aí você pensa, poxa, há 10 minutos atrás você estava falando para mim que quando uma pessoa falha na meta, ela perde autoestima, ela se sente mal. Que esse cara tá faltando parafuso? E na real não é. É simplesmente a forma como ele lida com a meta dele. E sabe como que ele lidou com a meta dele? Basicamente, ele olhou para o resultado das ações e interpretou essas ações como um resultado experimental onde ele obtém apenas um dado. E ele não olha o fracasso, o erro, como um erro pessoal. Ele entrava para a execução com um pensamento iterativo. O que é um pensamento iterativo? Olha, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar. Eu vou iniciar com essa execução. Executou, ele vai ver o resultado que ele chegou. Depois do resultado, de onde ele chegou, ele ia analisar se aquilo prestou ou não. E se não prestou, ele ia pegar as informações, entender o que ele pode melhorar, executar as melhorias, analisar de novo e ele ficava dentro desse loop, fazendo as execuções e melhorando. Então, esse processo iterativo jamais fez ele ver os fracassos como algo pessoal, ele simplesmente enxergava que ele estava caminhando para a meta dele. E aqui eu já quero que você pense uma coisa. Pense que você vai fracassar, como que você pode olhar para o fracasso como um caminho para o seu objetivo? E segundo, como que você pode usar a IA para simular cenários e reduzir as chances de fracasso? E agora nós vamos para o segundo mecanismo que vai te apoiar na sua jornada, que é a clareza absoluta. E a pessoa que eu vou citar aqui, muitos de vocês já conhecem, que é a J.K. Rowling, que ela é a autora de Harry Potter. E o que acontece? Ela foi recusada inúmeras vezes com o seu rascunho, com o seu projeto de história. Ela foi no total rejeitada 12 vezes. E o que fez ela permanecer buscando publicar os seus livros? Exatamente a clareza. Ela não tinha na mente dela um projeto, uma meta que era, por exemplo, descrita como: quero vender mais livros ou a minha história. Ela já tinha toda a história de Harry Potter desenhada na mente dela. Ela já tinha a árvore genealógica dos personagens. Ela já tinha a sequência, o enredo. Então, quando alguém rejeitava, ela tinha uma visão tão clara e isso gerava tanta confiança nela de que a história dela era boa, que ela resolvia não desistir. Então, você precisa ter uma clareza muito grande do que é o seu projeto, do que é o seu sonho. Para quando vier a primeira barreira, você ter a visão do todo, a visão do futuro. E essa visão ser uma visão que te estimula a continuar. E agora o terceiro mecanismo, ele é o da consistência ou da frequência. E aqui eu vou usar de exemplo o Matt Devlin, que é um criador de conteúdo minimalista lá dos Estados Unidos, também criador de documentários. E basicamente ele tem uma regra que eu achei muito interessante. E de fato ela faz muito sentido, que é basicamente a regra dos 2 dias. O que essa regra significa? Você não vai ficar mais que 2 dias sem atuar no seu projeto, no seu sonho. E aí olha que interessante. A percepção dele é que os projetos em que ele passou mais de 2 dias sem dedicar algum tempo para o projeto, eles viraram 3 dias, 4 dias, e depois ele nem se lembra quando que foi a última vez que ele olhou para o projeto. Então ele estrutura os projetos dele de uma forma que, no máximo, em 2 dias, ele está atuando no projeto. Ou seja, ele atuou um dia, ele pega no máximo um dia de folga, no outro dia ele já está atuando nos projetos. Essa divisão, essa consistência mantém algo chamado momentum. Então, sabe quando você está engajado num projeto e que quanto mais você faz, mais fácil fica continuar executando? É exatamente isso que a regra dos 2 dias faz. Agora que você já sabe os mecanismos que te prejudicam, você já entende os benefícios de usar a IA e você sabe os mecanismos que podem te apoiar, eu quero que a primeira coisa que você entenda é quais são as desculpas que estão aí com você, que perseguem você desde lá de trás e que normalmente são muito comuns, tá? Normalmente elas não são exclusivas suas, são comuns de várias pessoas e que te prejudicam nos seus sonhos. Uma delas é: eu não tenho tempo, isso dá muito trabalho. Então eu já vou usar a IA aqui, que é inclusive um dos meus objetivos, para você quebrar essas desculpinhas que ficam aí na sua cabeça. Se você fosse fazer um planejamento de um projeto 5 anos atrás, como que você faria?
Você provavelmente ia estudar uma metodologia, você ia precisar entender como que você ia fazer isso e você ia fazer manualmente. Hoje você pode chegar e pedir para IA: "IA, eu tenho tal sonho, desenhe aí 3 formas diferentes de eu poder me organizar e executar esse sonho". E você estrutura isso em 5, 10 minutos. Eu vou falar assim, 20 minutos para você fazer muito bem feito. 20 minutos eu acredito que você tem para o seu sonho, não tem? Então, essa desculpa de dar muito trabalho, não tenho tempo, ela já não é factível. Você consegue quebrar isso com inteligência artificial. Aí eu já imagino o que que a sua cabeça vai trazer agora. Ah, mas eu não sei usar a tecnologia. Tá bom. Antigamente, de fato, talvez a gente precisava aprender algum software, aprender a programar. Hoje em dia, se você tem 4 habilidades básicas, você consegue usar a inteligência artificial. Quais são essas 4 habilidades que eu tenho certeza que você tem? Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe ouvir e você sabe falar. E por que que eu falei dessas 4? Porque você pode chegar no ChatGPT, você pode escrever e ler o que ele te falou ali, que ele descreveu ali. Ou você pode apertar o microfone e falar com o ChatGPT e conversar com ele e ouvir. Então, o simples fato de você saber se comunicar já é suficiente para que você tenha interface com a inteligência artificial e possa extrair o máximo dela. Ah, mas a sua cabeça ela não te dá paz e você vai ter mais uma desculpa, que é: "Nossa, mas tá bom, mas eu não sei qual ferramenta usar". E aí o que eu vou te dizer aqui é: não importa a ferramenta, usa aquela que está disponível para você. Você vai usar o Gemini, você vai usar o ChatGPT, você vai usar o Grok, você vai usar qualquer outra, não faz diferença. O mais importante é você ter um método para que você extraia o máximo da inteligência artificial e que esse método ajude você a sair de onde você está até o seu sonho, o seu projeto. Bom, diagnóstico feito aqui, quebramos as desculpinhas que normalmente vão vir aqui na sua cabeça, agora vamos botar a mão na massa. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é não depender da sua memória. Você vai usar o método mais arcaico do mundo. Você vai pegar uma caneta, você vai pegar uma folha de papel, você vai pausar esse vídeo e você vai escrever todos os sonhos e projetos que estão aí na sua cabeça agora. Por que que você vai fazer isso? Porque eu não quero que você armazene e que esses sonhos e projetos fiquem ocupando espaço na sua cabeça. E sim, igual uma aba de navegador, que quanto mais você abre, mais lento fica o computador, porque aquilo ocupa espaço, o mesmo acontece com você. Então eu quero que você pegue todos os sonhos e projetos, bota uma música se fizer sentido para você e saia escrevendo esses sonhos e projetos todos em uma folha agora. Deu o play aqui de novo? Fez esse exercício? Agora a gente vai para a atividade que vai evitar o segundo erro, que é você descrever mal os seus sonhos e os seus projetos. O que é uma má descrição? Eu quero emagrecer, eu quero enriquecer, eu quero ficar fluente em inglês. E por que isso é ruim? Porque isso não é meta, isso é desejo. Falta em você duas coisas, uma métrica e um prazo. Então como que você vai escrever? Ao invés de falar, quero emagrecer, você vai descrever, quero perder 2 quilos em 30 dias. Você consegue entender a diferença aqui? Todo dia você pode se pesar durante 30 dias e ver se você está nesse caminho de emagrecimento. Então, para sua meta, defina qual é a métrica da meta e qual é o prazo dela. E agora a gente vai para o terceiro exercício que vai evitar com que você erre e se desmotive, que é você descrever duas coisas. Uma, quais são os eventos comuns no seu dia a dia e qual o tempo que ele ocupa do seu dia. Por exemplo, eu saio de casa às 8 e chego no trabalho às 9, ou seja, existe uma hora de deslocamento. Eu trabalho das 9 até às 18. Eu tenho 2 horas de almoço, mas essas 2 horas de almoço é de fato restaurante ou não? Eu como marmita, ou seja, eu levo uma hora para almoçar e tenho uma hora livre no horário de almoço. Ah, eu vou na academia das 7 às 8, chego em casa 8, 8 e meia. Então você precisa ter uma descrição de quais são os eventos e o horário que esses eventos cobrem no seu dia mais comum. Feito isso, eu quero que você mapeie em 2026 quais são os grandes eventos que vão tirar você da sua rotina. Quer que eu cite algum deles? Carnaval, Copa do Mundo, eleições, casamento, viagem de férias. Olha como só aqui eu citei 5 deles e que talvez dentro desses 12 meses, 5 desses meses, pelo menos por 1 ou 2 semanas, você já não vai estar na rotina. Isso é extremamente importante para você entender qual espaço você realmente tem disponível para você
praticar e correr atrás e executar o seu sonho e o seu projeto. E aí esse aqui eu vou deixar como opcional, mas se você tem consciência, sabe aquele horário do dia que você está mais cansado? Que se você for ler um livro você não consegue focar, se você for sentar você não consegue produzir? Tenta descobrir qual que é esse horário. Porque você ter esse conhecimento de quando você é mais produtivo para determinadas atividades pode te ajudar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu quiser ir para academia tem que ser de manhã, e de manhã, se possível, bem cedo. Se eu resolvo ir na academia, por exemplo, umas 7, 8 horas da noite, eu já não tenho a mesma força. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer exercício de cardio, correr, à noite para mim é perfeito. Então, eu na prática, por testar, já percebi isso. Então, se você tiver essas percepções, coloque que isso vai te ajudar. Agora é a hora do mão na massa. Abre aí a sua IA favorita, seja o ChatGPT ou Gemini, e eu quero que você pegue e escreva exatamente o que você colocou nessa folha aí. Dentre todos esses projetos e sonhos, escolhe aquele que é o mais importante para você. Ah, eu tenho dois que eu acho muito importante. Beleza, escolhe um, depois você faz o exercício com o outro. Mas é importante que você pegue um projeto, um sonho. Desde que você tenha escrito ele com uma métrica e com um prazo. Feito isso, escreve para ele a sua rotina. Sem dar enter, bota tudo num prompt só. Bota ali a sua rotina, bota ali como que é o seu dia, quais são os principais eventos do ano que você já mapeou e que você já percebeu. E aí agora, o que a gente vai fazer é um exercício de pré-mortem. Você vai pedir para o ChatGPT te ajudar a visualizar e simular um cenário em que deu tudo errado e que você abandonou seus sonhos. Porque ele vai ajudar você a ter uma visualização de coisas que não estão mapeadas, que podem influenciar o seu dia a dia e a sua capacidade de correr e ir atrás do seu sonho, do seu projeto. E aí você não deu o enter ainda. Você vai entrar nos comentários aqui do vídeo ou na descrição do vídeo, em um dos dois eu vou deixar o prompt. Eu quero que você copie esse prompt e cole debaixo dessas informações e que você dê enter. O que você vai ver? Você vai ver que o chat GPT, a IA, ela vai trazer para você uma visão de coisas que podem fazer você não engajar no seu projeto e no seu sonho. E eu quero que você leia isso com atenção. E comece a ter mais consciência de quanto de espaço e disposição de fato você tem para correr atrás desse principal sonho e projeto. Você conseguiu perceber que isso é um balde de água fria? Isso é extremamente importante. Porque quando você vai de forma realista e pragmática para o seu sonho e o seu projeto, você vai muito mais próximo de um James Dyson em que ele entende que se ele fracassar, se algum dia, alguma semana ele não executar ou a execução não der certo, aquilo é só um dado para ele iterar dentro do todo. Você vai aumentar a sua visão, a sua clareza de como está a sua vida, porque o seu sonho ele não é algo isolado, ele faz parte de um contexto. E agora você tem uma visão bem realista de como está a sua vida, o seu contexto e quanto espaço tem para você poder correr atrás e executar o seu sonho e o seu projeto. Agora é a hora que a gente vai maximizar as suas chances de você, de fato, executar o seu projeto ou sonho em 2026. Nós vamos usar um prompt. Vai ali nos comentários ou na descrição e pegue o segundo prompt, em que ele vai criar um sistema para você. E o que que é esse sistema? Mais para frente eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre metas e sistemas, que basicamente o sistema é uma forma de que você deixa mais usado o seu comportamento de executar algo que você quer executar e que essa execução entra num processo que te leva ao lugar que você quer. Então, basicamente, eu quero que você copie esse prompt, cole na IA e veja o resultado. Ela vai te entregar ouro puro. Aqui você vai ter uma estrutura em que, ao longo do tempo, você pode ver as ações que vão te apoiar a caminhar em direção à sua meta. Se você ficou impressionado com o resultado, vem aqui nos comentários, fala pra mim qual que é a sua meta, como que esse vídeo te ajudou. Compartilha ele se você tem mais algum amigo, amiga, parente, namorado, parceiro, marido, mulher, chefe, colega de trabalho que está com projetos e planos para 2026 e que você sente que pode se beneficiar desse vídeo. Me manda aqui nos comentários também se você teve alguma ideia de melhoria desses dois prompts que eu deixei aqui. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Em breve eu entrego mais conteúdos aqui sobre IA e como eles podem te ajudar a, em 2026, você tirar seus sonhos e projetos do papel. Um abraço e até mais.